Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio analisamos a audição de Álvaro Santos Pereira, que se sentou na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, um passo obrigatório para assumir o cargo de Governador do Banco de Portugal. Uma audição parlamentar com alguns recados políticos e uma garantia deixada pelo sucessor de Mário Centeno: Álvaro não é uma pomba. Depois olhamos para a regulação de criptoativos. Esta semana deu entrada no Parlamento a proposta de lei para transpor a regulação europeia dos criptoativos para Portugal. Os primeiros meses de aplicação do Regulamento Europeu sobre o Mercado de Criptoativos, o MiCA, têm gerado polémica. Comigo estão a Susana Paula e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Foram mais de 2 horas de audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Depois desta etapa obrigatória nas nomeações para cargos de administração de supervisores, Álvaro Santos Pereira está pronto para se sentar na cadeira de Governador do Banco de Portugal, ocupando o lugar que até agora pertencia a Mário Centeno. Connosco está a Susana Paula, jornalista de Economia do Negócios, que acompanhou esta audição parlamentar. Olá, Susana. Olá. Conseguimos perceber o rumo que Álvaro Santos Pereira pretende para o mandato enquanto governador? Sim, ele deixou pistas muito fortes. A primeira, desde logo, foi a questão da independência. Eu estive a contabilizar e ao longo das 2 horas o novo governador falou em independência mais de 20 vezes, muitas delas por iniciativa própria e outras porque foi interpelado pelos deputados. Mas ele disse, em relação à independência do Banco Central, ele foi muito assertivo a dizer que esse será o seu principal princípio, de ser independente do poder político e dos supervisionados. Disse que ia ser ferozmente independente, disse que a independência era sagrada, disse que ia levá-la ao limite. Portanto, fez questão aqui de frisar a questão da independência de forma muito, muito, muito assertiva. Isto, claro que não é inocente, digamos assim. Primeiro porque os estudos mostram, e é entendimento comum a nível internacional, que a independência dos bancos centrais é fundamental para controlar os preços e para um crescimento sustentado e equilibrado da economia. E depois, por outro lado, por toda a questão relacionada com Mário Centeno. Sabemos que a relação entre o governo e o PSD do ainda governador não foi fácil, com as críticas foi muito tensa, sobretudo relacionadas com esta questão da independência. E aqui também o segundo ponto da ação do que se pode prever da ação de Álvaro Santos Pereira. Ele, ao longo da sua audição, fez questão de traçar uma linha entre o seu mandato e o mandato de Mário Centeno. Ele deixou vários recados ao antigo Ministro das Finanças socialista. Disse mesmo que nunca faria algumas coisas que Mário Centeno fez, disse que nunca teve intenção de ser candidato a um cargo político, disse que nunca decidiria à 25ª hora a recondução de um chefe de gabinete, que foi algo que Mário Centeno fez com o seu chefe de gabinete, Álvaro Novo. Disse que nunca ficaria nos quadros do Banco de Portugal depois de ter sido governador. Portanto, também fez aqui também traçou aqui uma linha que o divide, que o separa de Mário Centeno. Traçou também uma linha em relação a Mário Centeno na questão da pomba, como dizias. Aqui na gíria económica e financeira, as pombas são os governadores dos bancos centrais, que normalmente são mais defensores de políticas expansionistas, ou seja, que apoiam uma política monetária que apoie mais a economia, menos restritiva, ou seja, taxas de juros normalmente mais baixas. E Álvaro Santos Pereira foi questionado se seria uma pomba ou um falcão, que por oposição tem aqui uma preferência por medidas mais restritivas. Ele disse: de certeza não serei uma pomba. Também não disse que é um falcão, mas a verdade é que Mário Centeno é visto internacionalmente como uma pomba, e mesmo como o governador do Banco Central, que está mais perto que é mais defensor das taxas de juros mais baixas. No entanto, sabemos que Mário Centeno, na última reunião do BCE da semana passada, votou favoravelmente a manutenção dos juros nos 2%, e Álvaro Santos Pereira já disse também que considera que a política decidida no momento é correta e é para manter. Portanto, há aqui um afastamento por um lado e, por outro lado, uma aproximação. Por fim, eu acho que é importante também dizermos que aqui a única exceção
subtil e que revela uma aproximação a Centeno, é que Álvaro Santos Pereira não se inibiu de deixar também alguns conselhos ao governo, alguns recados ao governo, nomeadamente em relação à questão da contenção orçamental. Estamos numa altura muito importante de preparação do orçamento do Estado, o governo deve fazê-lo no próximo mês, não é? E Álvaro Santos Pereira não fez questão de frisar que é importante manter a disciplina orçamental, que a dívida pública ainda é muito elevada, e embora não tenha referido diretamente o governo, o Ministério das Finanças, nesta altura esses conselhos também são para ficar, e isso também demonstra que o seu mandato também será independente, poderá ser independente desse ponto de vista, ou seja, que poderemos também ter aqui um governador que vai continuar a sinalizar qual é que deve ser a política orçamental do governo. E quais é que são os principais desafios do novo governador? Os desafios, além de toda esta questão da normalização da relação com o governo, que o próprio Álvaro Santos Pereira falou disso, e também da definição das taxas de juros a nível do Banco Central Europeu, Álvaro Santos Pereira falou aqui de outras questões, de algum caderno de encargos também forte, digamos assim. Primeiro, toda a questão da digitalização do banco, do Banco Central, não é? Álvaro Santos Pereira disse que quer ser pioneiro na introdução da inteligência artificial no Banco Central, no Banco de Portugal, e sobretudo perante o crescimento das fintech e de toda essa questão. Disse também que vai ter também um papel importante na definição da regulação dos criptoativos. Álvaro Santos Pereira disse, por outro lado, que a consolidação da banca deve ser fomentada, portanto, admite-se aqui que também poderá ter um papel importante, e no caso português, o Banco de Portugal ainda terá que se pronunciar, terá que dar luz verde no processo de compra do novo banco pelo BPCE, e terá também aqui uma questão importante, não é? Tem a ver com a construção da sede. Sim, uma questão muito polémica. Sim, tem sido muito polémica a construção da nova sede do Banco de Portugal nos terrenos da antiga Feira Popular em Lisboa. Foi Centeno que colocou a primeira pedra da obra, mas todo o valor, o processo de construção está a ser investigado no momento pela Inspeção-Geral de Finanças. Estamos a falar de 300 milhões de euros. Sim, a questão é que supostamente o valor da obra era de 190 milhões, mas há aqui dúvidas e alertas que admitem que a obra pode chegar aos 300 milhões. Portanto, isto também será uma questão, um dossiê que estará nas mãos de Álvaro Santos Pereira, que durante a audição admitiu novas auditorias e até recorrer ao Tribunal de Contas. Álvaro Santos Pereira até disse: quem deve não teme, portanto, e mostrou-se disponível para prestar todos os esclarecimentos necessários. Portanto, isto também será aqui um tema que terá em mãos, pelo menos no início do mandato. Tu já referiste aí algumas questões, mas de forma indireta Centeno acabou por estar muito presente nesta audição. Muito presente na audição, e de certeza que vai estar também muito presente, pelo menos no início do mandato de Álvaro Santos Pereira. Não só por esta questão da sede, mas também numa tentativa que Álvaro Santos Pereira fará de se demarcar, seja pela questão da independência, seja pela questão de ter de ter a sua própria personalidade, ter a sua própria maneira de se afirmar, o seu próprio estilo como governador do Banco de Portugal. Mas por outro lado, e curiosamente, Álvaro Santos Pereira também sinalizou aqui algum do legado de Centeno que quer manter no seu mandato. O primeiro é que disse que vai manter as conferências de imprensa abertas, mostrando-se disponível para explicar os boletins económicos, as estimativas e os estudos por trás do Banco de Portugal, e disse também que quer que o Banco de Portugal seja mais aberto à comunidade, e Mário Centeno, nos últimos anos como governador, fê-lo também. Portanto, ele fez várias visitas a escolas, procurar explicar qual é que era o papel do Banco de Portugal, e Álvaro Santos Pereira diz que também o vai fazer com um foco um pouco ligeiramente diferente, muito focado na literacia financeira. Ele disse que será um dos seus objetivos, que o Banco de Portugal tenha aqui um papel forte nessa dimensão.
Esta semana, o Governo entregou na Assembleia da República a proposta de lei para transpor a regulação europeia dos criptoativos para Portugal. O Regulamento Europeu sobre o mercado de criptoativos entrou em vigor no final do ano passado, mas Portugal ainda não tem um supervisor definido. Connosco temos a editora de mercados do Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Olá, Cláudia. Por que este passo que foi dado esta semana era tão ansiado pelo setor? Era tão ansiado porque estão há 9 meses à espera, essencialmente. O que aconteceu aqui foi que há esta regulação europeia que se aplica aos criptoativos. Na realidade, quando ela surge, a União Europeia até é vista como muito pioneira na regulação dos criptoativos, e ela entra em vigor no final do ano passado, mas depois tem que haver uma lei nacional para que ela seja aplicada na sua totalidade. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque houve aqui uma série de atrasos. O Governo até já tinha um parecer dos supervisores financeiros, mas depois o Governo acaba por cair e, sejamos honestos, entre os vários dossiês que caíram com a queda do Governo, estou a pensar, por exemplo, numa venda da TAP, acabou por não ser prioritário. E esta proposta de lei acaba por não avançar, e só agora é que dá entrada no Parlamento. Na prática, o que é que isto quer dizer? Durante estes meses todos, não havia um supervisor determinado, e nós, antes da entrada em vigor do MiCA, tínhamos o Banco de Portugal que aprovava os pedidos aprovava ou não, naturalmente, os pedidos dos operadores que quisessem atuar em Portugal. Ficou aqui um limbo e de repente não há ninguém que possa fazer essa aprovação, porque em termos práticos o Banco de Portugal deixou de ter esses poderes. A proposta de lei, o que nos diz agora é que o Banco de Portugal vai manter esses poderes. Há, no entanto, uma supervisão partilhada com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, portanto, os supervisores dos mercados financeiros, das ações, das obrigações, dos fundos. Portanto, há aqui uma supervisão partilhada entre a CMVM e o Banco de Portugal. As associações, as empresas do setor cripto já esperavam um pouco esta partilha de poderes. Não é o mais comum a nível europeu, mas era o esperado pelo setor. De forma geral, foi bem recebido. Há aqui a Federação Portuguesa de Associações de Criptoeconomia levanta aqui alguns receios de que uma partilha de poderes possa fazer com que os processos sejam mais morosos, mais demorados, porque inevitavelmente tem que haver aqui troca de informação, mais burocracia. Exatamente. E há aqui alguns receios levantados, mas de forma geral a proposta é bem recebida, e para te dizer a verdade, acho que das conversas que fomos tendo nos últimos dias, a reação do setor é um bocadinho que finalmente chegou e queremos avançar, portanto sou positiva de forma geral. Ainda assim, há críticas, além da demora, não é? Há algumas críticas. Não é... Como é que eu hei de pôr isto? Não é exatamente uma crítica propriamente, é uma crítica sim, mas é mais uma questão que pedem que seja alterada, porque a proposta de lei deu entrada no Parlamento e os deputados ainda a vão discutir, e então a expectativa é que possa ser alterada ainda antes de entrar em vigor. Do que é que estamos a falar? Do período transitório. Isso pode parecer um pormenor, mas é determinante para o que vai acontecer para a frente. O que é que acontece? Havia um período transitório que podia ser fixado até junho de 2026, até o final de junho de 2026. Isto era o prazo europeu, podia ir até aí. O que a proposta de lei portuguesa diz é que há um período transitório de 12 meses. Só que são 12 meses a contar desde o início da entrada em vigor do MiCA, ou seja, desde o início deste ano. 12 meses a contar desde o início deste ano. Estamos a meio de setembro, a proposta ainda vai ser discutida no Parlamento. Pelo meio mete-se o orçamento. Pelo meio mete-se um orçamento do Estado. E havia uma das associações que me dizia, e depois o Natal e o fim de ano, e é verdade. Portanto, temos aqui um tempo muito limitado para que as empresas se possam adaptar.
E o que é esta adaptação? Até agora, nós tínhamos a aprovação que era feita pelo Banco de Portugal, era com uma classificação de VASP. O que é que isto quer dizer? Virtual Asset Service Providers. A partir de agora, as autorizações, as licenças, são no âmbito deste regulamento europeu, do MiCA, e portanto são CASP, Crypto Asset Service Providers. Na prática, isto são siglas, até são semelhantes, são siglas estranhas. Na prática, o que é que isto quer dizer? Mesmo quem tinha autorização para operar em Portugal até agora vai ter que pedir uma nova autorização. Tem que recolher a documentação, tem que perceber o que é necessário dar entrada no Banco de Portugal, tem que ser analisada, tem que ser aprovada. E o que as empresas nos dizem é que é muito pouco tempo para conseguirem fazer isto tudo. E correm o risco de, a 1 de janeiro de 2026, de repente ficarem sem licença e não poderem operar. Ora que para uma empresa, para um negócio, isto é uma situação um bocadinho... É um risco muito grande, porque não sabem ainda quanto tempo é que têm para fazer isto tudo. Empresas que têm mais estrutura, houve empresas que nos disseram já que já estão prontas, que já têm tudo pronto para avançar. Mas uma empresa que não tenha uma estrutura tão preparada, tão robusta, corre o risco de chegar ao início de janeiro e de não conseguir ter licença. E depois temos aqui uma questão mais alargada, que é não só individualmente para as empresas, que é para a própria competitividade do país. Porque, se te recordas, há uns meses, talvez se calhar há uns anos já, dizíamos muito que Portugal era visto como um crypto hub, como um paraíso cripto. Era super comum vermos, quer dizer, founders de empresas internacionais a virem para Portugal. Portugal era visto como um país mesmo muito atrativo, pioneiro, até pioneiro na regulação, porque a realidade é que as empresas sérias e que se querem estabelecer neste setor preferem ter a previsibilidade de ter uma regulação estabelecida do que estar num quadro regulatório em evolução e que não sabem para onde é que vai caminhar. Portanto, até mesmo Portugal ter sido pioneiro na regulação era visto como muito favorável. E agora, de repente, isso acabou. Parece que demos um passo atrás, não é? Parece que demos um passo atrás. E estão nesta incerteza de muito tempo à espera, e estão a ser feitos vários alertas de que Portugal vai deixar de ser visto como um país competitivo. E alguém me dizia, por cada semana que passa é um projeto que Portugal perde para outro país, porque agora também temos essa questão, que é, temos uma regulação que é europeia, e que se aqui ao lado já estiver implementado, se calhar o projeto vai para a Espanha em vez de ir para Portugal ou França. Mas a nível europeu também não tem corrido muito bem. O que é que se passa? Sim, sem dúvida. A questão é exatamente esta, que é a de haver esta espécie de passaporte europeu. O que acontece? Uma empresa, que consiga aprovação num determinado país da União Europeia pode atuar em todos os países da União. Ou seja, um operador que venha para Portugal pode, com a sua licença aprovada pelo Banco de Portugal, operar nos outros países da União Europeia. E há países e há reguladores que não estão a gostar desse cenário porque temem que possam operar nos seus países empresas que não conseguem, que não supervisionaram, que não conhecem e que têm receios do que pode acontecer. Ou seja, o que é que queremos dizer com isto? A regulação é a mesma para toda a União Europeia, mas depois a aplicação pode ser um bocadinho diferente e há receios de que alguns países sejam mais facilitadores, permissivos, e que isso acabe por ser um risco para o sistema financeiro, na realidade para o sistema financeiro europeu como um todo, porque está cada vez mais interligado
E mais recentemente o alerta foi feito pelo supervisor, a autoridade dos mercados financeiros de França, que está muito desconfortável com esta situação, fala de uma compra regulatória para toda a Europa, e que defende que não seja feito assim, que não... Porque depois o que acontece é que as autoridades sentem que não tiveram uma palavra a dizer, mas ao contrário de isto estar a criar divisão, está a criar exatamente um movimento de unidade. Ou seja, os países que estão a ser críticos, nomeadamente França, mas na realidade não foi primeiro, a Itália também já o tinha feito, a Áustria também já o tinha feito, o que pedem é que haja poderes mais concentrados na ESMA, que é a Autoridade Europeia dos Mercados de Capitais. Ou seja, em vez de haver autorizações a serem feitas individualmente nos vários países e depois os operadores podem ter atividade nos outros países, é tudo centralizado numa única autoridade, num único supervisor europeu, que é responsável por tudo. Isto pode criar alguns anticorpos, alguns de perdas de poderes, mas é sem dúvida para onde estamos a caminhar com a união das poupanças e dos investimentos. É, aliás, uma das propostas que é feita para esta união, que é, como te lembras, é uma pasta da comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque. E, por exemplo, mesmo em Portugal, já a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários já falou sobre isso, e tornou-se muito, e mostrou-se muito favorável a abdicar de alguns poderes em detrimento dos ganhos que idealmente teremos por estarmos numa união monetária e também das poupanças e dos investimentos. Obrigada a ambas, e assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.